continuaremos com o nosso culto. Fizemos uma pausa para essa conversa. Davi cantará e em seguida iniciaremos a aula sobre contracultura. Estou triste e minha alma está cansada. Quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta a andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Quando estou triste e minha alma está cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta a andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Glória a Deus. Deus nos levanta muito mais do que possamos alcançar. Glória a Deus. Aplaudam a Jesus por isso. Exaltado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus para sempre. Aleluia. Esta é a nossa primeira aula sobre contracultura. Durante esta série, nós abordaremos, primeiro, a conceituação de contracultura, depois, o movimento funk, o movimento hippie, os movimentos gótico e emo, o satanismo, o ativismo da agenda LGBT, o metacapitalismo, a ideologia de gênero, o marxismo cultural e a nova era. Então, vamos à conceituação de contracultura. Uma das meninas poderia ler, por favor? Contracultura. As meninas que têm os microfones e que foram solicitadas a fazerem as leituras, uma delas poderia ler, por favor? Eu mesmo lerei. A contracultura é o movimento de contestação da cultura que tenta desafiar os padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade. Os seus defensores lutam pelo estabelecimento de novos modos de vida e novas maneiras de encarar o mundo. Vamos ler mais devagar, tentando entender isso. O que é a contracultura? É um movimento de contestação, é um movimento de afronta, um movimento que contesta a cultura estabelecida, tentando desafiar os padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade. Até aqui tudo bem? Diga sim.
Os defensores da contracultura lutam pelo estabelecimento de novos modos de vida e novas maneiras de encarar o mundo. Então, você já percebe que os movimentos contraculturais, todos eles pretendem a desestabilização, a desestruturação, a desconstrução de valores estabelecidos. Toda vez que você ouvir falar de contracultura, você rapidamente se reportará a esta percepção de que contracultura tem a ver com desconstrução. Repitam, por favor, desconstrução. Repitam também, quebra de paradigmas. Então, contracultura tem a ver com quebra de paradigmas. O próximo slide, por favor. A contracultura tem a ver com quebra de paradigmas, mudança de valores. Toda vez que eu olhar para vocês, eu estou sinalizando a necessidade de mudança de slide, por favor. Você tem aí uma imagem representativa de um movimento contracultural. Você consegue ler e entender esta imagem, onde inclusive tem uma frase em espanhol: morte ao governo, morte ao governo. Então é justamente isso, é uma tentativa de desestabilizar e desconstruir aquilo que está estabelecido, fundado, arraigado há séculos, há décadas. Continuando, a rebeldia difundida pelo movimento de contracultura era exposta a partir do corpo. Era exposta a partir do quê? Do corpo, da forma de se vestir, a maneira de falar, a forma de se comportar, e mesmo que não tenha gerado grandes mudanças na macropolítica, ocasionou mudanças comportamentais em escala global. Então, o movimento de contracultura não conseguiu efetivar grandes mudanças na macropolítica, porém, conseguiu mudar comportamentos, alterar costumes, alterar usos e costumes. E isso vem se acirrando em nossos dias. Algumas décadas atrás, o novo pastor de uma igreja não gostou da posição do piano na plataforma. Então aquele novo pastor disse para o vice-moderador: irmão, poderíamos consultar a igreja para a mudança do piano? Porque esse piano não fica bem ali. E o vice-moderador respondeu: para que vocês entendam, o nosso vice-moderador é o irmão Naldo. Aqui a gente chama de diretor administrativo. O irmão Naldo respondeu: pastor, não mexa com isso. Essa igreja é ultra tradicionalista. Este piano ocupa este lugar há exatos 82 anos. Não queira tirar o piano do lugar. Haverá um levante e muita gente vai querer a sua exoneração antes mesmo que a sua carteira seja assinada. Aí o pastor teve uma ideia. A cada semana ele empurrava o piano 10 centímetros. Toda semana ele ia lá escondido e empurrava o piano 10 centímetros. Depois de alguns meses, o piano estava no lugar que o pastor queria e a maioria nem tinha percebido a mudança. Você entende o que é contracultura? Você entende como eles conseguem quebrar paradigmas, mudar valores,
e estabelecer um novo olhar? Você entende que isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim? Você entende que, a depender da motivação daqueles que fazem a mudança de local do piano, pode causar muitos problemas? O que é contracultura? É o movimento do contra. E Gramsci, durante os anos em que esteve preso, escreveu sobre contracultura e chamou isso de revolução cultural. Gramsci disse: nós não conseguiremos implantar o socialismo no mundo através das armas. Lembrando que a Revolução Russa de 1917 produziu mais de 100 milhões de mortos. Apenas a Revolução Russa do começo do século passado causou a morte de mais de 100 milhões de pessoas. Muitos milhões morreram também na Revolução da China. Mao Tse-tung promoveu a matança de muitos milhões de pessoas. Então Gramsci, prevendo que o socialismo não conseguiria se estabelecer através das armas, através das revoluções armadas, ensinou através dos seus escritos que a melhor maneira de estabelecer o socialismo é através da revolução cultural. É ir mudando a posição do piano devagarinho, lentamente, de uma forma imperceptível e com muita paciência e muita sutileza. Ao longo de décadas, a verdade vai sendo substituída pela mentira. Então vem o relativismo, vem o relativismo seguido da pluralidade. E isso tudo faz com que as pessoas, e principalmente as novas gerações, passem a encarar o mundo e a enxergar as coisas sob perspectivas plurais, diferenciadas. Então vocês precisam, e nós precisamos entender, que a contracultura continua atuando sutilmente, muitas vezes de uma forma sutil, mudando a posição do piano, sem que os pais percebam, sem que as famílias percebam, sem que muitos líderes religiosos percebam. Inclusive, Gramsci ensinou que para o estabelecimento de uma nova mentalidade mundial, para o estabelecimento de uma nova cultura, para o estabelecimento de novos princípios e valores, para a quebra de paradigmas, para o estabelecimento dessa contracultura que invade, mudando tudo, quebrando tudo, de uma forma, muitas vezes, como eu já disse, sutil, seria necessário implantar essas ideias nas igrejas. E dessa forma, milhões de padres e pastores foram cooptados, foram envolvidos, foram tomados, aliciados. E hoje nós temos milhões de líderes no mundo inteiro, líderes cristãos, líderes de pequenos grupos, líderes de pequenas congregações, líderes de grandes igrejas, líderes de grandes ministérios, líderes de convenções, líderes de denominações. Nós temos no mundo inteiro muitos líderes defendendo a quebra de paradigmas. Não faz muito tempo,
um líder brasileiro propôs a atualização da Bíblia. Estão propondo uma Bíblia esquerdista. Um líder dito evangélico, cristão evangélico, disse que é necessário ressignificar a Bíblia, atualizá-la, fazer com que a Bíblia se adeque à nossa realidade, à nossa cultura, fazer com que a Bíblia fale a nossa língua e se comunique conosco, porque nós somos o novo mundo, nós somos a nova era. Não faz muito tempo, o presidente de uma grande denominação cristã brasileira disse que a Bíblia é alegoria pura, que aquela história de travessia do Mar Vermelho não passa de uma fábula, que aquela história de Ananias e Safira, aquilo é uma mera ilustração, e que a Bíblia toda é alegórica. O historicismo crítico, o humanismo, o iluminismo, o renascimento cultural, tudo isso vem permeando a mentalidade de líderes cristãos evangélicos. Então, as ideias defendidas pelos iluministas no final da Idade Média, as ideias do renascimento cultural, as ideias do humanismo, as ideias do hedonismo, as ideias do marxismo cultural, as ideias dos ideólogos de gênero, todas essas ideias que têm alguma ligação com a contracultura, estão, até certo ponto, mudando a maneira de ver as coisas e, consequentemente, a maneira de ensinar sobre essas coisas. Então, esses líderes já ensinam numa perspectiva defendida por Antônio Gramsci, aquele que disse que para a implantação do socialismo, o melhor caminho, a melhor saída seria a revolução cultural. Então eu lerei novamente, aliás, eu vou pedir a Manuela para ler, por favor, o primeiro parágrafo aí desse slide, e com essa leitura nós reforçaremos aquilo que foi dito até então. Por favor. A rebeldia difundida pelo movimento de contracultura era exposta a partir do corpo, forma de se vestir, falar, comportar-se e, mesmo que não tenha gerado grandes mudanças na macropolítica, ocasionou mudanças comportamentais em escala global. Então eu pergunto, essas mudanças já estão acontecendo há muito tempo ou não? Eles não conseguiram ainda efetivar uma mudança macropolítica, porém, mudanças comportamentais, mudanças de comportamento, mudanças que dizem respeito a usos e costumes, mudanças pertinentes aos valores e princípios judaico-cristãos, essas mudanças são uma realidade há algumas décadas já. E tudo isso por causa desse movimento de revolução cultural e de contracultura. Eu peço a Lorena para ler sobre o movimento funk. Movimento punk surgiu em Nova York em 1974, ligado ao estilo musical dentro do gênero rock. Sua contestação era direcionada ao rock progressivo, que fazia muito sucesso comercial e era considerado pomposo pelos adeptos desse movimento underground, subterrâneo. Também era crítico ao movimento Eu peço que alguém troque o microfone de Lorena, por favor, e peço às irmãs que farão as leituras subsequentes que mantenham os seus
microfones ligados, por favor. Lorena, repita. Movimento punk. Surgiu em Nova York em 1974, ligado ao estilo musical dentro do gênero rock. Sua contestação era direcionada ao rock progressivo, que fazia muito sucesso comercial e era considerado pomposo pelos adeptos desse movimento underground, subterrâneo. Também era crítico ao movimento hippie. Continua? Espalhou-se pelo mundo e, no Reino Unido, caracterizou-se pela contestação política ao governo e pela influência de ideias anarquistas e socialistas. Ideias anarquistas e socialistas, ideias de contestação, ideias de contracultura. Esses movimentos, até certo ponto, são bons, até certo ponto são pertinentes, interessantes, até certo ponto são necessários, porque muita coisa errada só muda na medida em que a sociedade reclama. Mas, infelizmente, muitos desses movimentos de contracultura, apesar de parecerem coisas muito boas e muito legítimas, eles têm um pano de fundo pautado nas ideias defendidas, por exemplo, por Antônio Gramsci, a revolução cultural para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Muitos desses movimentos têm como pano de fundo as ideias defendidas por Karl Marx, que a priori são ideias maravilhosas, mas se você analisa essas ideias de uma forma mais detida, debruçando-se sobre elas com maior atenção, você logo percebe que são ideias contrárias a Deus. Karl Marx dizia que para a implantação do socialismo e depois comunismo, duas coisas eram extremamente necessárias. Repitam, por favor, as duas coisas apresentadas por Karl Marx como necessárias para um mundo melhor. Ele dizia, e você vai repetir: destruir a família e destruir a religião. Você pode repetir novamente, por favor? Então, Karl Marx acreditava que para termos um mundo melhor, seria necessário acabar com a família, porque a família tem tudo a ver com propriedade privada, e propriedade privada tem tudo a ver com a luta de classes, e a luta de classes tem tudo a ver com a lazeira do mundo, a desgraceira do mundo. Então, Karl Marx entendia que os valores judaico-cristãos, lembrando que Karl Marx foi um judeu, muito embora tenha se tornado ateu, e há especulações de que não era, na verdade, um ateu, mas um satanista, e há estudiosos que apontam fortes indícios para isso, mas eu não tenho certeza. Então, Karl Marx, um judeu satanista, provavelmente, defendia a ideia de que o mundo precisa ser transformado, resetado, ressignificado. E para a transformação do mundo, para que o mundo se torne um paraíso, duas coisas são absolutamente necessárias: a destruição da família e a destruição da fé em Deus. Vocês não perceberam, há algumas poucas semanas atrás, nós estamos no último domingo de agosto de 21, algumas semanas atrás, o embaixador da China no Brasil, em outras palavras, disse que os brasileiros são um povo tolo, os brasileiros são um povo idiota, em outras palavras.
que os brasileiros acreditam em Deus e por isso eles são tolos, que os brasileiros precisam entender que Deus não existe. Deus é o próprio povo. O povo é Deus. De onde vem essa ideia do embaixador da China? Dos escritos de Karl Marx. Até aqui você entendeu? Diga sim. Esses movimentos contraculturais, a exemplo do funk ou punk, são movimentos que apresentam ideias boas, ideias contestatórias necessárias, mas que têm como pano de fundo a mesma inspiração de Karl Marx, a mesma inspiração de Antônio Gramsci, a mesma inspiração de outros tantos teóricos e ideólogos que entendiam ser necessário quebrar a ordem vigente, eu repito, quebrar a ordem vigente para estabelecer um novo mundo. Lembrando aquilo que a professora Manuela leu. Esses movimentos, de fato, não conseguiram até agora as mudanças macropolíticas que eles pretendem, mas esses movimentos ocasionaram mudanças comportamentais em escala global. Vamos ao próximo slide. O que temos aí? Alguém pode participar, por favor? O que temos aí? Nós temos uma imagem que retrata o movimento contracultural. Essa imagem te diz alguma coisa? Isso tem a ver com alguma coisa que você tem observado em nossos dias? Essa imagem é da década de 1960. Mas você, da geração Z, se identifica com essa imagem? Consegue perceber a origem desse sentimento de rebelião? Olhe para a imagem. É uma imagem da década de 1960, do movimento da contracultura. Esse movimento continua permeando a sociedade e influenciando os nossos adolescentes e jovens, sim ou não? Sim. Vamos ao próximo slide. Eu peço que alguém leia, por favor. A contracultura compreende uma série de movimentos, todos eles com o mesmo propósito: questionar e negar a cultura vigente, quebrando tabus e contraindo normas e padrões culturais dominantes. Os movimentos contraculturais visam a construção de uma nova sociedade. Góticos, hippies, emos, marxistas, satanistas e a nova era são manifestações da contracultura. Eu pergunto, nós estamos em uma aula e por isso eu fico tentando a interação de vocês, tentando obter a participação de vocês. Até aqui está tranquilo? A gente consegue entender o que é a contracultura? A contracultura envolve, compreende uma série de movimentos. Tudo bem? Está claro isso? A contracultura diz respeito a uma série de movimentos. E todos esses movimentos contraculturais têm um propósito. E agora todos vocês vão ler com as meninas que estão com os microfones. Todos vocês lerão essa parte em vermelho. Todos nós leremos a uma só voz. Qual é o propósito do movimento de contracultura? Questionar e negar a cultura vigente, quebrando tabus e contrariando normas e padrões culturais dominantes. Vamos ler novamente? Qual é o propósito da contracultura? Questionar e negar a cultura vigente, quebrando tabus e contrariando normas e padrões culturais dominantes. Eu pergunto a Késia, por exemplo. Késia, não vai sair na transmissão porque só sai o que está ligado à mesa de som.
Ah, mas você está levando o microfone, você é muito eficiente. Muito obrigado. Késia responderá essa nossa pergunta. Questionar e negar a cultura vigente, quebrando tabus e contrariando normas e padrões culturais dominantes, é o propósito maior da contracultura. Késia, você consegue identificar isso hoje? Você percebe isso na sua interação social? Isso que nós acabamos de ler está presente na escola, nas mídias, nos aplicativos, na produção cinematográfica, na televisão? Como que você encara isso, Késia? Por favor. Microfone desligado, um pouquinho de paciência, então diga, por favor. Assim, você quis dizer sobre as culturas diferenciadas? Sim. O que é que você consegue perceber na sociedade a respeito desse assunto aí que a gente está tratando? Isso existe ou o pastor está ficando maluco? O pastor está trazendo um assunto que não tem nada a ver, que não existe. O pastor está com teoria da conspiração, isso é loucura. O pastor está gagá. Eu quero saber se isso corresponde à realidade ou se isso é apenas invencionice de alguns malucos. Sim, existe. Tem muito disso nas redes sociais, no Instagram, TikTok e outras muitas redes sociais. Ah, TikTok. Nós vamos falar do TikTok nessas aulas. Nós levaremos aí umas 5 semanas, talvez 6 semanas, e nesse período nós trataremos também do TikTok. Vocês estão sabendo de que tem uma nova mania no TikTok? E eu não sei dizer o nome, porque eu me esqueci agora. Eu pesquisei, coloquei no estudo, mas esqueci. Vender a foto do pé. Como é que é o nome disso? Alguém sabe? Hã? Tem de falar o microfone para sair na transmissão e para a gente ouvir aqui também. Como é que é o nome disso? Vender a foto do pé. Vocês já ouviram falar isso? Já vi, pastor. Como é que é o nome disso, Kézia? Eu acho que é PAC do pé, alguma coisa assim. A PAC do pé? E como é que funciona isso, Kézia? Explica aí pra gente, por favor. Eu não sei muito disso não, mas vi bastante gente falando isso nas redes sociais, de tirar foto do pé, vender essas coisas. Arielle, você está sabendo sobre isso? Você está sabendo, Arielle, você é muito inteligente. Você é muito esperta para perceber as coisas. Está com vergonha de falar, mas está sabendo. E Carol, está sabendo sobre isso, Carol? Carol vai explicar para a gente alguma coisa a esse respeito. Da venda do pé? Sim. Normalmente isso acontece quando você quer ganhar algum dinheiro, pode ser, deixa eu ver, quando você quer comprar alguma coisa. Às vezes nem é só por dinheiro, mas pela troca por dispositivo, igual o celular, que agora está na moda, o iPhone. Aí você tira a foto e tem o direct do Instagram. Você, lá outro, Deus o livre. Mas eu estou entendendo, eu só estou brincando, porque é uma aula, né? A gente precisa descontrair a aula. Ô pastor, eu queria falar de uma coisa sobre quebrar tabus. Igual o Kézia falou da questão do TikTok. Eu já vi muito comentário que as pessoas estão normalizando isso, falando, poxa, fulano quebrou tabu e tal. E isso me deixa um pouco desconfortável. Eu queria comentar aqui. Ok. Então, assim, a respeito da venda do pé, eu quero que o microfone esteja com você mesma, Arielle. Você mesma responder. Você mesma, por favor. Fica aí ao alcance da câmera. Mais para lá um pouquinho. A Arielle mesma vai responder. Arielle, você acha que um baita de um marmanjo de 40 anos de idade, ao pedir a foto do pezinho de uma menina, oferecendo 15 reais, 20 reais, 50 reais, Arielle, você acredita que esse vagabundo, desculpa a expressão, está querendo só o pezinho da menina? Não. O que você pensa a esse respeito? Pode falar.
Então, Yasmin, sua irmã, vai responder. Não vai responder? Tá bom. Então, eu vou pedir para uma jovem responder. Ela está atrás de vocês. Anilara. Anilara, explica isso aí para a gente, por favor. Eu acho que ele não está bem intencionado, né? Hoje em dia, as pessoas, a gente tem que avaliar muito as intenções, né? Antes de mandar foto, antes de postar também foto. Eu falo assim, mais direcionado aos pais, né? Porque tem muitas crianças que têm as redes sociais, que os pais monitoram, mas estão ali postando, estão ali se exibindo. E hoje em dia a criança faz isso, às vezes na inocência, mas atinge um público que não está bem intencionado. Vocês concordam com a Anilara? Será que o sujeito só está querendo mesmo a foto do pé? Aí a menina ganha R$20 para mandar a foto do pé e vai subindo. Deu para entender, não deu? Só que essas meninas e esses meninos, eles não têm a mesma maturidade, ou na linguagem de Piaget, eles não têm a devida maturação para perceberem a motivação por trás do pedido da foto. E vocês sabem que virou moda agora mandar nudes. Nudes. Os nudes se tornaram uma febre. E até pessoas adultas, de 40 anos acima, criaram o hábito de enviar nudes. E até pregadores, até profetas, enviando nudes. Nós já tivemos 2 casos que, de certo modo, disseram respeito a nós outros, porque envolveram pessoas ligadas a nós, na igreja. Então, é preciso que nós, pais, é necessário que nós que somos adultos, e temos o entendimento e a percepção, o discernimento e o conhecimento da palavra de Deus, é necessário que nós abramos os olhos das crianças e dos adolescentes, porque a iniquidade está se multiplicando, o mundo vai de mal a pior, e devagarinho, o espírito do anticristo está invadindo as famílias, o imaginário popular, a mentalidade das pessoas, quebrando paradigmas, destruindo os valores judaico-cristãos, alterando costumes. Lembra da história do piano? Não se esqueçam da história do piano. É devagar. O inimigo de nossas almas tem paciência, ele é muito paciente, ele não tem pressa, ele vem com sapatinho de lã, ele vem com sapatinho de algodão, a coisa parece inocente, a coisa parece agradável, a coisa parece assim muito interessante, mas qual a finalidade, qual a motivação, o que há por trás? E muitas vezes o junior, o adolescente, não tem maturidade para discernir. Então nós precisamos mostrar para eles o perigo de se envolverem com essas coisas. E nós faremos isso ou não? Quem topa dá mais atenção a isso? Vamos terminar com esse slide. Os movimentos contraculturais visam a construção de uma nova sociedade. Eles visam o quê? A construção de uma nova sociedade. Góticos, hippies, emos, marxistas, satanistas e a nova era são algumas das manifestações da contracultura. E nós, com a permissão de Deus, teremos tempo ao longo destas semanas para analisar essas questões. Muito obrigado a atenção de todos, que Deus nos abençoe. Coloquem-se de pé, Davi cantará conosco. Pastor, sim. Antes de terminar, eu queria fazer Pode falar, Cirlane. Carol, ela disse que fica sem jeito em quebra de tabus. Eu queria que o senhor dasse assim, só
Tá. Ela falou sobre quebra de tabus e eu não quis entrar no assunto porque eu olhei para o relógio. Mas eu prometo que na próxima aula, se Deus quiser, nós trataremos de quebra de tabus. E eu espero que os adolescentes estejam aqui, que os jovens estejam aqui. Eu peço à pastora dos adolescentes, à pastora dos jovens, que as irmãs consigam de alguma forma, envolvendo-os com laços de amor, consigam em nome de Jesus trazê-los para a igreja, para que eles continuem aprendendo a palavra de Deus e sobre esses assuntos que são pertinentes. Cantemos com Davi. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real e gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sim, paz real e gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, amém. Bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos por ter Daniel Salomão conosco nesta manhã. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, completa a tua obra, derramando a tua unção poderosa que despedaça o jugo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa cada família aqui representada e as famílias daqueles que nos acompanham através das plataformas virtuais. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, derrama a unção do Espírito Santo para restaurar, para transformar de acordo com a tua vontade, para realizar os teus propósitos no seio das famílias. E abençoa o Brasil, traga um grande avivamento ao Brasil, Senhor. Aviva a igreja brasileira, salva milhões de famílias brasileiras, abençoa o governo brasileiro, as autoridades constituídas em todo o território nacional. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso povo, abençoa a nossa nação. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama da unção do Espírito Santo sobre o Brasil, para que mudanças aconteçam de acordo com a tua vontade, e seja o teu nome glorificado. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso